Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Bom dia, salve Maria. Amados irmãos e irmãs, hoje estamos no 11º domingo do Senhor e vamos fazer as leituras e a reflexão do Evangelho. Leitura do livro do Êxodo, capítulo 19, do versículo 2 ao 6a, em que os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou suas tendas defronte da montanha. Então Moisés subiu ao encontro de Deus, e o Senhor o chamou do alto e disse-lhe: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardastes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. E vós sereis para mim um reino de sacerdote e uma nação santa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, aqui nós temos Deus que intervinha junto ao povo, quando os israelitas subiram a montanha, para ouvir Moisés. E Moisés tinha um pleno encontro com Deus, ouvia Deus. A voz de Deus se sobressaía e Moisés fazia aquilo que Deus mandava, Deus mesmo falou com Moisés nessas leituras, assim como ele fez com os egípcios, a libertação do povo egípcio, que eles eram escravos, também haverá com os israelitas. Que nós também, amados irmãos, assim como Moisés, escutemos a voz de Deus, que fala conosco a todo instante, a todo momento. Amém. Vamos também refletir o Salmo 99. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Amém. Também vamos refletir a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, em que São Paulo escreve aos Romanos: Quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. A prova que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Muito mais agora que somos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Fomos reconciliados por Cristo e é por Ele que recebemos a reconciliação. Então, São Paulo diz ao povo romano que nós tenhamos como exemplo, Jesus que veio no meio de nós, que se derramou seu próprio sangue por cada um de nós. E até ele faz uma indagação: quem de nós que derrama o sangue, por conta de pecados? Que nós sejamos fortes e não fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E que nós sejamos fortes para vencer o pecado e para que sejamos glorificados, Fomos glorificados, fomos justificados quando Cristo veio, que morreu por cada um de nós. E que agora sejamos glorificados no sangue do Cordeiro, que é Jesus. Amém. Vamos também refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 36 ao 10, 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo as multidões, teve pena delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Disse então a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe.
Chamando os 12 discípulos, Jesus lhes deu o poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer doença ou enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses 12 Jesus os enviou, depois de lhes dar as seguintes instruções: não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. Andando pelo caminho, anunciai que o reino de Deus está perto. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus vem falar com cada um de nós, como sempre. E aqui relata quando Jesus, vendo as multidões, ele tem compaixão, ele se compadece daqueles filhos cansados e abatidos. E assim é com cada um de nós, amados irmãos. Então ele diz aos seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A messe é grande. E aí nós nos imaginamos nós na nossa comunidade, na nossa igreja, né, o quanto há de fiéis, né, que muitas vezes não buscam a fonte verdadeira, que não vão à igreja, que não vão à missa. Né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Poucos os que se dedicam, poucos os que têm compaixão, poucos os que praticam a caridade, as obras de misericórdia. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçamos a Deus para que Ele mande cada vez mais pessoas, né, para trabalhar conosco, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. Não somente evangelizar, mas praticar as boas obras do reino de Deus. Jesus então chama os 12 e dá-lhes plenos poder para expulsar demônios, os espíritos maus, curarem todo tipo de doença e enfermidade. Em nome do Senhor, em nome de Jesus. E para que nós vamos às ovelhas perdidas, né? E aqui ele cita também para sacudir a poeira dos pés, para não irmos aos pagãos, aos samaritanos, né? Que nós demos o nosso exemplo, não tentamos convencer ninguém, porque Deus não impõe, Ele propõe. Então que nós propomos o amor de Deus no meio da comunidade, no meio da sociedade. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tenhamos todos um abençoado domingo. Bom dia.